Olá, boa noite, paz do Senhor, Elisângela, Rafaela, Jaque, Leandro, Fátima Câmara, bom professora Aline, Gislaine, tudo bem? Abraço amigos a eles. Pastor Júnior Mota, que bênção. João Eduardo, meu amigo, está em Portugal, que bom. Jaque, Vevé, lamento muito pela perda de vocês hoje, Vevé. Alexandre, que bom que estamos aqui. Marcos, que bom, gente, um prazer estar aqui com vocês, com honra. Olha só, Renata, Paloma, Pastor Júnior Mota, meu amigo, que bom. Aline, a paz, Alexandre, a paz do Senhor para todos vocês, né? Para todos nós. Georgia, feliz de estarmos aqui. Muito bom, Nhara, a gente se vê aqui de novo. Alberto e Rita, que bom. Karine, gente, vocês são muito especiais mesmo. E hoje espero mais uma vez, né, esteja tudo bem com vocês. Lamento terrivelmente, né, a perda da nossa Verusca, que está aí com a gente. A Verusca, ela infelizmente perdeu o sogro dela ontem, né? Quando a gente fazia live, o sogro dela faleceu. Mas Deus sabe tudo. A sogra dela faleceu. Deus sabe todas as coisas, né? Quero dar um abraço para o meu amigo e filho querido André Vitor, que está aqui com a gente. Andrezão, Deus te abençoe, príncipe. Que bom, que honra ter você aqui com a gente. Um abraço para Isabel, para Juliana. Que bom, Ju. Rosiane. Quero dar um abraço para o Breno, né? O Breno, meu irmão. Com certeza você deve estar muito triste, está muito triste, né? Mas é um tempo meio estranho, né? É um tempo estranho. Mas vamos continuar, né? Vamos seguir em frente. André, saudade de você também, príncipe. Assim que esse negócio passar, a gente vai se encontrar. Alder Mota, lá de Sobral. Queridos, que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente está aqui mais uma vez, né? E nessa semana, de uma maneira muito especial, nós estamos falando acerca de aprender com grandes personalidades bíblicas. Na verdade, aprendendo com grandes personalidades bíblicas, né? E hoje eu queria, né, ontem foi interessante, porque ontem nós falamos muito para os homens, né? Quando a gente acabou falando aqui da história de Cornélio, do que Deus fez na vida dele. Um abraço para a Sofia, que está entrando aí com a gente. Sofia, irmã do pastor Totinha, cunhada da pastora Jeane, né? Está lá em Recife, nos vendo desde Recife. Que bom, prazer, Sofia. Para a sua Margarida, para o Roberto Rocha, que bom. Então ontem nós falamos aqui acerca da história, né, de Cornélio. Foi muito bom. Acho que os homens que estavam aqui com a gente certamente, né, se sentiram talvez assim, né, impactados com a palavra. Espero que tenha sido uma bênção para todos vocês, tá certo? E hoje, de uma maneira também especial, né, eu queria hoje falar para as mulheres, né? Hoje a palavra talvez ela seja muito dirigida às mulheres, a partir do tema, a partir da personalidade bíblica, né, que a gente vai estudar, que a gente vai comentar sobre ela aqui, que é Raabe, né? Então há uma história belíssima de vida acerca dessa mulher, né, que sem saber, sem conhecer a realidade total, né, da sua história, ela se tornou uma grande personalidade bíblica e a gente vai já comentar sobre ela, tá certo? Manda um abraço para a Vanimeire, para a Silvinha Holanda, que está aqui com a gente. Gente, são todas pessoas maravilhosas e me desculpe se às vezes eu passo e eu não consigo, né, citar o nome de todos vocês, é porque a letra no celular ela fica muito pequena nesse momento aqui. Na distância que eu estou, realmente é um pouco complicado. Eu tenho que me esforçar muito para ler o seu nome quando ele aparece, né? Não sou cego não, mas dá para enxergar. Só que às vezes é um pouco difícil. Abraço para a Regininha, abraço para a minha amiga Carol, que está aí com a gente. Fabrício. Gente, que bom. Prazer estar aqui com vocês. E vamos começar? Vamos falar acerca da palavra do Senhor, aprendendo com grandes personalidades da Bíblia. Tem algumas personalidades da Bíblia que me chamam muito a atenção. E uma delas, olha aí, a Anice Orlando representada, que bom, Sara.
Que bom, Sara. Prazer, dá um cheiro aí no bebê pela gente, tá? Sim. Abraço na Ianca, abraço para o pastor Pleito, para a pastora Florence, manda um abraço aí para todo mundo que está nos vendo nesse momento, tá certo? No final da nossa live nós vamos estar orando, não é? E eu estou aqui com o meu caderninho de oração, tá joia? Eu anoto aqui alguns nomes, e às vezes eu não cito o nome, não é porque eu não queira, é porque também não dá para ler aí, não é? Completamente, mas se alguém puder juntar todos os nomes e passar de uma vez só, aí fica mais fácil, né? Quando eu for orar, tá joia? Alguém aí que gosta de anotar, que gosta de, tem mais facilidade, né? Se você puder anotar os nomes das pessoas de oração de uma vez só, quando eu for orar, vai ficar muito fácil, tá legal? Obrigado, gente. Queridos, nós vamos hoje falar sobre Rabi, e aprendendo com essas personalidades da Bíblia que foram muito especiais, algumas histórias de superação, algumas histórias, né, que realmente elas são muito impressionantes, e eu queria hoje trazer, tá certo, esta história para você. Portanto, se você puder, se você tiver Bíblia perto de você, abra em Josué, no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, né? Depois do Pentateuco, tá certo? Aí você vai encontrar o livro de Josué, tá certo? E aí nós vamos falar dessa mulher de Deus chamada Raabe. Então, Josué, no capítulo 2 em diante, trata sobre a história dela, né? O livro de Josué é um livro interessante da Bíblia, né? A gente tem a sequência Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que a gente chama de Pentateuco, tá certo? São livros históricos da Bíblia, né? E aí depois a gente entra no outro livro histórico que também, que não faz parte do Pentateuco, mas que é muito especial, muito importante, que é o livro de Josué, porque marca um momento interessante da história daquele povo. Quando Moisés ele havia, né, conseguido sair do Egito com o povo de Israel, né, muita gente, poucos milhões ali de pessoas que estavam naquele momento com Moisés. Moisés morre, e aí Josué é levantado por Moisés para ser aquele que iria entrar na terra de Canaã, entrar na terra prometida, já que Deus não permitiu que ele entrasse, né? Josué, juntamente com Caleb e com mais alguns milhões de pessoas, entram naquela terra, né? Na terra prometida, e eles vão até ali, eles precisam atravessar o Jordão, eles acampam em Sitim, e aí Deus começa a fazer algo maravilhoso, através também agora da vida de Josué, um novo líder levantado por Deus para guiar o seu povo em meio a muita adversidade, em muita tribulação, né? Eles saíram da caminhada do deserto. Josué passou todo aquele tempo, com Moisés aprendendo, sendo escudeiro, segundo o homem ali do exército, aquele general de guerra, aquele homem que quando chamava Moisés para orar, Deus disse: olha, traga Josué também com você. E aí ele ficava ali afastado, ficava ali escutando um pouco do que Deus falava, ele via a fogueira, o fogo, ele via a fumaça, ele entendia da presença de Deus, mas sabia que ele tinha a informação, ele não tinha a revelação ainda. E quando Deus começa agora, depois da morte de Moisés, a falar com Josué, e aí Deus começa a se manifestar agora na vida dele, e aí Deus começava a dar agora não mais a informação para Josué, Deus começa agora a dar uma revelação para Josué. Quantas pessoas só têm informação? Quantas pessoas não têm a revelação verdadeira daquilo que Deus é, daquilo que Deus deseja fazer na vida de alguém? Hoje eu quero chamar você que está aqui comigo a entender um pouco mais sobre isso. Talvez você tenha tido revelação, talvez até sem crítica nenhuma, mas a revelação que a religião dá, apenas aquela informação, né, nebulosa, e um pouco apenas só de um certo conhecimento que a religião dá, mas você nunca teve uma revelação pessoal de Deus, você que ainda não teve o seu momento de encontro com Deus real como Josué teve, né? E em Josué, no capítulo 2, eu chamo a sua atenção para você estar comigo, eu vou ler para você a partir de agora. Desculpa hoje se eu ler um pouco mais, é porque essa história ela é muito inspiradora, tá certo? Abraço aqui para a pastora Jussara, pastor Muniz, estão nos vendo aqui agora. Gente, tanta gente especial. Giovanni, meu companheiro de crossfit, Carol Mosca, também no crossfit, que bom, estão aqui comigo, esses coaches, esses crossfiteiros maravilhosos. Queridos, Josué 2:1 diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num,
2 homens secretamente como espias. Você lembra da história dos espias? Pois é, os espias. Dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram para mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir pelo eirado, e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles ao eirado, e disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha só, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis com a minha casa e de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Olha que lindo. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos esse teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, ou seja, de cor vermelha, a janela por onde nos fizeste descer. Se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas se o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. Interessante, né? E assim, não é? A gente conhece a história. Josué realmente ele entrou, ele conseguiu ali, não é? Fazer um cerco ao redor de Jericó, não é? Eles rodearam ali durante 7 dias uma vez. No 7º dia eles rodearam 7 vezes, e cantando e gritando, e as trombetas, não é? Sendo tocadas também naquele momento. As muralhas de Jericó elas vêm a cair. E é interessante quando a gente vai lá, né, há escavações, e há muita... quando a gente entra em Jericó hoje é uma cidade que ela foi reerguida, não é? Ela é uma cidade de autonomia palestina, os judeus não têm autonomia sobre ela. É uma cidade que ela realmente só quem entra lá são os árabes, né? São os palestinos, o povo judeu. Apesar dela estar dentro de Israel, o povo judeu não pode entrar lá. É lá que a gente encontra algumas coisas especiais. A gente encontra uma árvore muito antiga chamada de sicômoro. Sim, porque fui lá também, não é exatamente talvez a mesma árvore, né? Mas aquele tipo de árvore, do jeito daquela árvore, e talvez até do próprio tamanho dela, foi lá onde onde Zaqueu subiu para ver Jesus passar, porque Zaqueu era um homem de pequena estatura, e Zaqueu subiu no sicômoro ali naquele lugar, naquela mesma região, naquela mesma cidade, naquela mesma árvore talvez, né, para ver o Senhor passar.
É lá também que a gente encontra lá uma região muito próxima do deserto, um deserto praticamente que circunda a cidade de Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, né? Lá também existe o Monte da Tentação, lá onde se aponta o local do deserto ali de Israel, onde Jesus ele foi tentado por Satanás, ali muito no centro ali do território de Jericó também. Interessante, não é? Há um achado arqueológico tremendo lá, né, de muralhas antigas. Interessante, encontraram as muralhas antigas da cidade de Jericó. E é interessante porque quando se estuda a disposição das pedras, não é? Que elas praticamente foram queimadas, quando se vê a disposição da queda daquelas pedras, a maneira como elas são caídas, é como se a muralha tivesse caído de dentro para fora. Ela não caiu de fora para dentro da cidade, ela caiu de dentro para fora, como se ela tivesse simplesmente explodido, como se tivesse uma força interna que jogasse aquelas pedras para lá de fora. Muito interessante a gente estudar tudo isso, né? E Raabe, ela era uma mulher que morava ali. Ela era uma mulher que ela era prostituta, talvez uma prostituta cultual, pela maneira como ela conseguia viver ali na proximidade da sua própria família, até pediu pela família, até implorou pela sua família, talvez pela proximidade que ela ainda estivesse com a sua família ali em Jericó, ela fosse uma prostituta cultual. A prostituta cultual é porque alguns deuses pagãos exigiam atos sexuais na presença deles como forma de culto, e havia as prostitutas cultuais, que elas eram aquelas que realmente faziam o sexo ali na presença do Deus, para agradar aquele Deus de alguma forma e em oferenda a ele. Então talvez há uma possibilidade de que ela tenha sido uma prostituta cultual, ou simplesmente uma prostituta, uma mulher realmente, como a gente costuma dizer, uma mulher desvirtuada, naquela cidade, naquela época. E quando os espias então eles chegam até Jericó, quando os espias enviados por Josué, para estudar a terra, para averiguar como é que era a terra e também para saber como era que era a situação da cidade de Jericó, quando eles entram ali, eles vão se esconder justamente no local que era mais fácil. Talvez o esconderijo mais fácil que eles acharam foi justamente na casa de Raabe, porque a casa de Raabe ela era construída exatamente em cima da muralha. Ela ficava muito próxima da muralha por onde eles talvez tenham subido, e ali eles conseguiram abrigar-se, eles conseguiram esconder-se. O certo é que aqueles homens, então eles tiveram acesso a Raabe, conversaram com ela, e na medida que foi descoberto a invasão, o envio de espias ali a Jericó, o rei de Jericó mandou fazer ali uma busca na cidade dele, atrás justamente dos espias israelitas, E interessante, porque é a hora em que Raabe, ela simplesmente decide ir contra o rei dela. Isso me chama muita atenção. Tem muita coisa que chama a atenção na história de Raabe. Ela decide ela decide não aceitar a própria vida que ela vivia, e ela foi contra o seu rei. Ela simplesmente foi contra o exército do rei, dos guardas ali, talvez até mesmo da própria população de Jericó. Ela foi contra tudo aquilo que a cidade queria guardar dentro das suas muralhas, e ela abrigou os espias ali. E ela pede que os espias usassem de misericórdia com ela e com a família dela quando retornassem para evadir Jericó. Se ela coloca ali, por ordem deles, um fio vermelho na janela, e aquele fio vermelho era o sinal, era o símbolo de que havia alguém ali que deveria ser preservado, cuja família deveria ser preservada naquele momento. Interessante, porque esse fio vermelho, ele aponta para duas coisas, Na verdade eu digo para três, porque todas as vezes que Deus age, ele age apontando para o passado, ele age apontando para o futuro e também para o presente. No passado, o sangue do cordeiro que ficou nos umbrais das portas, quando no Egito o anjo da morte passou e não tocou no primogênito do povo de Israel. Interessante, não é? No futuro aponta para o sangue de Jesus, aspergido sobre aqueles que creem nele, que nos purifique de todo pecado e também nos livre de todo o mal. Interessante, mas também apontava para o presente. O presente ali era Raabe, para a família dela. Quando o povo de Israel entrasse, quando o exército invadisse, aquela família estaria guardada, estaria protegida. Queridos, guarde isso.
toda manifestação do Senhor aponta de algum modo para o passado, aponta para o futuro e aponta certamente para o presente da nossa vida. Toda manifestação de Deus, toda a palavra do Senhor trabalha dessa maneira. Tudo aquilo que é real acerca de Deus trabalha dessa forma então. E gostaria de pontuar algumas coisas sobre a história dessa mulher tão interessante, né? Da história da vida dela e a maneira como Deus trata a vida de Raabe, a maneira como Deus se manifestou na vida dela. O que nós podemos aprender com a história de Raabe? O que é que nós podemos hoje, nesse momento de inquietação, de medo, de pandemia, o que é que nós podemos aprender com a história de Raabe? Eu entendo que nós podemos aprender com a história da Raabe, primeiramente, já começando a pontuar a partir de agora, acerca do pacto do livramento. Diga comigo, o pacto do livramento? É sim, o pacto do livramento. Queridos, houve um pacto do livramento, e nesse pacto do livramento, né, primeiro a gente pode entender algumas coisas sobre Raabe. Primeira coisa que eu gostaria de entender dentro desse pacto do livramento é que ela ouviu e creu. Ela ouviu acerca de Deus. Os versículos de número 12 e 13, a gente encontra assim, olha só o que é que diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a minha casa e meu pai. Perdão, 12 e 13 não, cadê? Ela diz a partir do 9, perdão. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundisse caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também com o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Eu entendo que toda a palavra utilizada aqui como Senhor, olha que coisa interessante, a palavra utilizada aqui como Senhor é justamente Yahvé. Yahvé significava Senhor. O Senhor Deus, o Senhor Jeová. E quando ela chama Yahvé de Senhor, e quando ela confessa naquele momento ali que ela estava confiando em que o Deus dos judeus, Jeová, Yahvé, iria fazer algo poderoso, que Deus ele já tinha dado aquela terra para os judeus, que a terra não era deles, que a terra não era daquele povo cananeu, que não era do povo de Jericó, mas que era dos judeus. Queridos, há uma intenção aí de um coração que acredita em Deus. Voltando, nesse momento ela estava praticamente abandonando a crença nos deuses pagãos de Jericó, que eram terríveis, e estava agora entregando-se a si a fé em Deus, a fé judaica, a fé do Deus do povo de Israel. Ela confessa a sua fé. Sim, ela confessa a sua fé nesse momento. É impressionante a fé dela. Ela demonstra ter uma fé muito grande. Nesse momento aí, também confessando a sua fé, Raabe rogou aos espias que jurassem que não iriam matá-la. E ela os tinha recebido com bondade. Isso ia requerer uma bondade correspondente também por parte deles. Ela acreditava que esse Deus era um Deus bondoso, era um Deus diferente do que ela seguia, dos que ela e o povo de Jericó seguiam. Era um Deus que trabalhava com bondade, com fidelidade, com misericórdia. Havia muitos deuses em Jericó, e os deuses de Jericó eram deuses terríveis, eram deuses que matavam, eram deuses que exigiam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Interessante tudo isso. Olha só, o pacto do livramento foi: eu cuido de vocês e vocês cuidam de mim. Eu dou abrigo a vocês e segurança, e vocês garantem a minha segurança e a segurança da minha família. Você sabia que este é o pacto do livramento também de Jesus conosco? Você sabia disso? Você sabia que nós vivemos hoje em Cristo a aliança de sangue, a aliança firmada em Cristo que não pode ser quebrada, e ela nos garante segurança da parte do Senhor. Sim, nele nós somos guardados, nele nós somos protegidos, nele nós somos resguardados do mal que está aí fora do mundo. Quantos podem dizer amém? Você pode dizer amém para isso? Sim, nós estamos guardados. Interessante porque ela ouviu e creu, mesmo sendo uma mulher que morava ali na cidade de Jericó, mesmo ela vivendo no meio de um povo tão ruim, tão complicado, mesmo ela, queridos, vivendo em cima do muro,
mesmo ela tendo sido criada em cima de um muro. Você entende aí ser criada em cima do muro? Viver em cima do muro. Quantas pessoas talvez hoje também vivem em cima do muro? Elas tinham um olhar para dentro de Jericó e elas tinham um olhar para fora de Jericó. Quantos ainda vivem em cima do muro? Quantos não sabem que decisão seguir? Quantos não sabem que caminho tomar? Vive de qualquer maneira, faz qualquer coisa, qualquer fé serve, qualquer ídolo tá bom, qualquer crençazinha tá bom. Ei, irmão, não está na hora de você parar, não? Diante da ameaça que está aí fora, diante do mal, diante da preocupação, diante da ansiedade, da angústia, ei, vamos tomar uma decisão acerca de Deus, vamos descer do muro e vamos simplesmente nos abraçar com o Senhor. Não importa quem tem a sua fé, de que maneira seja, vamos acreditar no Deus que é Yahvé, no Deus que é Senhor, no Deus que é Criador de todas as coisas. Você pode dizer amém para isso? Amém? Eu louvo a Deus pela vida de Raabe, a maneira como ela nos inspira. Tem muitas mulheres que inspiram, não é verdade? Muitas mulheres nos inspiram. Uma outra coisa que eu gostaria que você anotasse, já pontuando também, primeiro é que ela foi uma mulher que nos ensina sobre o pacto do livramento. Ela nos ensina que devemos ter uma fé quando muitos outros não têm. Sim, manter a nossa fé, sustentar a nossa fé quando muitos não têm. Raabe, queridos, ela teve uma fé tão grande em Deus que muitos homens do povo de Israel não tiveram. Muitos daquele exército ali do povo de Israel não tinham, mas aquela mulher teve. Eu sou fã dessa mulher, porque a fé dela, a fé daquela mulher cananeia, fez uma diferença muito grande na vida dela e na vida da sua família inteira. Porque, sabe, interessante isso, porque quando as muralhas de Jericó caíram, a vida dela estaria preservada. Olha só, a casa dela estava onde? Em cima do muro, não é assim? Em cima do muro. Mas ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão ao lado do Senhor. E Deus, na hora que falou com ela, Deus não disse, olha, sai da tua casa. Não, disse assim, fica aí. Fica na tua casa. Talvez hoje, muitos de nós também estejamos na mesma situação. Fica em casa. Fica em casa. Interessante, a muralha cai, elas se abalam, mas não a casa de Raabe. A casa de Raabe se mantém intacta, mesmo estando exatamente em cima do muro. A casa dela é preservada, a família dela é preservada também. Ela teve uma fé que chamou a atenção talvez da própria família. Talvez a família dela não quisesse estar com ela, porque certamente eles talvez tivessem tido algum desgaste com Raabe. Talvez muita coisa da vida de Raabe não agradasse a própria família. Talvez o pai não gostasse, a mãe não gostasse da vida dela, mas naquela hora tiveram que ficar com ela. Sabe, deixa eu falar uma coisa para as mulheres que estão aqui. Não importa teu passado. Sabe, não importa de onde você vem, não importa o que você fez, o importa é para onde Deus está te levando. O que importa é para onde o Senhor está te levando. Ele está te levando agora, neste momento, sim, de uma ameaça, de destruição, de morte, não importa, Deus está guardando a nossa vida. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Eu creio, queridos, eu creio que aquela mulher, ela foi luz na família dela, ela foi luz para o povo dela. Talvez tivesse levado uma vida muito difícil, porque com certeza ela não gostava da própria vida que levava. Era criticada, ela com certeza ela deveria sofrer muito, acusações, vergonha, maus tratos, dor. Mas olha só, quem foi que Deus usou para salvar a família dela? A Raabe, a meretriz, não é? Sabe, a gente tem que ter muito cuidado com o preconceito, a gente tem que ter muito cuidado com quem nós estamos julgando, nós temos que ter muito cuidado com aqueles que nós estamos apontando, porque pode ser justamente que as pessoas que mais nós criticamos, que nós mais desdenhamos, possam ser aquelas que mais vão nos ajudar futuramente. Sim, é exatamente desse jeito. É exatamente desse jeito. Sabe, eu entendo que nenhum tipo de julgamento é bom. A gente tem que ter muito cuidado para não julgarmos. Nós temos que ter muito cuidado com o preconceito. Porque lá na frente, a roda roda, não é verdade? A roda roda, o mundo roda, o mundo dá muitas voltas, o mundo dá muitas voltas, queridos. Com certeza
nós vamos estar muito mais resguardados, né? Quando nós acreditarmos que Deus está fazendo uma obra, mesmo que nós não a estejamos vendo. Amo a história dessa mulher. E aí, queridos, olha só interessante, né? O que é que a gente aprende com a história de Raabe? Eu aprendo também que Raabe, ela tinha um conhecimento da verdade. Ela tinha um conhecimento da verdade. E porque ela tinha um conhecimento da verdade, ela foi usada por Deus e ela foi justificada através das suas obras. Sim, em Tiago 2,25, Tiago 2,25 fala da seguinte maneira acerca de Raabe. Diz assim, deixa eu ler a partir do verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus e foi isso lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como só corpo sem espírito é morto, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Interessante, não é? Raabe, ela foi justificada por Deus pelas suas obras. Ela teve uma vida e a vida dela não importou naquele momento, mas o que importou foi a atitude que ela teve no final em relação aos espias. Sim, o que importa é a nossa atitude diante de Deus. Ela foi perdoada, ela foi justificada e ela foi abençoada. Você pode dizer amém para isso? Olha só, aprenda essa, não é a quantidade de verdade que conhecemos que nos salva, mas a firmeza com o que a retemos. Vou repetir para você guardar. Não é a quantidade de verdade que conhecemos que nos salva, mas a firmeza com a que retemos. Ela foi firme em reter a sua fé. Ela foi firme em reter esta verdade. E ela foi justificada, porque por obras, naquele momento ali, não só pela fé, mas ela agiu, ela fez, ela foi além. E por causa disso, ela salvou a família dela inteira. Ela salvou a família dela inteira. Ela sabia o que Deus tinha feito no passado. Ela sabia, ela tinha ouvido falar do que Deus faria ali em Jericó. E ela sabia do que Deus era capaz de fazer na vida dela também. Que mulher de fé. Eu louvo a Deus pelas mulheres de fé. Quantas mulheres de fé a gente tem aqui? Você pode levantar a mão? Você que é mulher de fé. Você que é mulher de fé que está aqui, você pode levantar sua mão? Levanta a mãozinha para mim, eu quero saber quem são as mulheres de fé que estão aqui. Coloca o dedo nesse coração e diga assim, eu sou mulher de fé. Aleluia, glória a Deus, que coisa boa. E porque ela era uma mulher de fé, ela agiu. Sim, a gente tem algumas mulheres que demonstram a sua fé em atitudes, não é? E sabe, eu queria falar de algumas virtudes que a gente encontra numa mulher desvirtuosa, né? A gente pode dizer que Raabe era uma mulher desvirtuosa enquanto prostituta, enquanto meretriz, mas ela tinha suas virtudes. Quais eram as virtudes que a gente encontrava nessa tremenda mulher de fé? Primeiro, ela tinha seus valores. Interessante, não é, Raabe? Ela tinha os seus valores. Talvez eu me repita aqui, mas eu precisei que um dos valores da vida dela era a própria família, que ela estava disposta a morrer, inclusive, não é, a correr o risco pela sua própria família. Sim, ela tinha os seus valores, ela acreditava em Deus, ela acreditava que Deus tinha uma justiça melhor para a vida dela, para a sua família, do que os deuses pagãos lá de Jericó. Ela era uma mulher que ela estava disposta também, um outro valor que ela tinha, ela era uma mulher que corria seus riscos, ela correu riscos ali para salvar a sua família. Quantas mulheres de Deus correm risco? Quantas mulheres de Deus muitas vezes até afrontam, não é, certos maridos que não querem que ela vá para a igreja, que elas estejam orando, que elas estejam buscando a Deus. Queridos, eu já vi homens rasgarem a Bíblia da esposa simplesmente porque não queria que ela lesse a Bíblia. Olha só, valores de Raabe, comunicação. Ela foi capaz de se comunicar com aqueles homens, ela foi capaz de levar-lhe uma comunicação honrosa. Você entende, era uma prostituta, mas levou uma comunicação honrosa, uma comunicação digna de confiança, que gerou confiança. Ela também, um dos valores que a gente encontra em Raabe, é que ela era uma mulher que trabalhava com colaboração, ela colaborou para ser também, para receber de Deus uma colaboração. Havia um senso de colaboração na vida dela, colaborou com pessoas que ela não conhecia, mas porque sabia que ali havia algo honroso da parte do Senhor. Houve sensibilidade,
uma sensibilidade tremenda. Um outro valor que a gente encontra em Raabe era a sensibilidade quando ela cita seu pai, quando ela cita sua mãe, a honra que ela tinha pelos irmãos, que certamente não a trataram muito bem durante um certo momento da vida dela. Compromisso que ela assumiu diante dos homens, compromisso que ela assumiu diante de Deus, equilíbrio, ela teve equilíbrio para guardar em casa, para ficar em casa, para guardar o momento exato que Deus iria agir, coisa que muita gente nesses dias não está conseguindo fazer, na verdade, ter esse equilíbrio. Ela tinha um senso muito grande de flexibilidade, ela foi flexível. Como ela foi flexível? E aí, se você encontrar depois, se você puder estudar um pouco depois, não é, do desenrolar da história dela, como ela foi flexível a conviver depois com o povo de Israel, na periferia do acampamento, à margem um pouco do acampamento, mas ela foi flexível para aprender a viver depois que ela começou a viver com o povo de Israel. Sim, houve novo relacionamento, ela foi capaz de recomeçar, ela foi capaz de fazer novas alianças, fazer novos amigos, de fazer novas bases de vida juntamente com pessoas com quem ela estava agora convivendo. E o último valor que eu gostaria de citar de Raabe é o valor da superação. Sim, ela conseguiu superar as próprias dificuldades, as próprias limitações, a própria educação, a própria cultura que ela havia sido inserida desde criança. Ela foi uma mulher que conseguiu superar a dificuldade da vida dela. Como a gente aprende com essa mulher tremenda que foi Raabe? E por último, o que a gente aprende com Raabe? Gostaria de caminhar já para o final, já para encerrar essa live. Você que chegou agora, a gente está aprendendo com grandes personalidades da Bíblia, não é? E hoje eu estou falando de Raabe lá em Josué do capítulo 2, tá certo? E a gente já falou de alguns pontos, né? O primeiro ponto é o pacto do livramento. O que é que a gente aprende com Raabe? A gente aprende sobre os atos de fé com base no conhecimento do Senhor. A gente entende que ela foi justificada por obras, né? Com base em uma fé firmada na vontade do Senhor. E em quarto lugar, a gente aprende sobre o poder de uma vida transformada. A Bíblia fala então que houve invasão. Sim, houve invasão, as muralhas caem, o exército de Israel invade aquele lugar. Sim, há um holocausto ali naquele momento. O povo de Jericó, praticamente todo é dizimado. Sobrevive apenas Raabe e sua família. Raabe e sua família, então, é salva. Eles são levados para agora o acampamento de Israel e eles passam a viver ali. Eles passam a viver juntos, Raabe passa a conviver agora com o povo de Israel. É interessante porque em Mateus 1,5 tem uma coisa interessante, se você puder ir lá comigo. Mateus 1,5, a gente tem um nome um nome interessante aí. Mateus 1,5 fala assim, olha só. Leandro, me ajude aí. A Bíblia diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deixa eu ler de novo, não sei se você entendeu. Eu vou ler de novo. Mateus 1,5. Salmão, ou Salmo, gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed. Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Raabe, ela se casou em Israel com um homem chamado Salmão, ou Salmão, e tiveram um filho. O nome era Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi, antepassado de Jesus. Deixa eu falar de novo para você, minha irmã. Não importa o teu passado, não importa quem você era, não importa o que você fez, o que importa é o que Deus está fazendo, Ele está fazendo agora na tua vida. Sim, olha só que coisa linda. Deus deu uma nova história para essa mulher. Deus deu uma história nova para ela. Deus fez coisas novas na vida dela. Deus deu marido, Deus deu filho, Deus deu neto, bisneto e um tataraneto, inclusive. E por causa disso, esta mulher ela entrou na genealogia de Jesus. Ela está dentro da genealogia de Jesus. Ela se torna uma antepassada de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem muitas coisas que talvez você não esteja vendo hoje, que Deus está fazendo na sua vida e você não vai ver aqui na terra. Mas seus netos verão. Sim, seus netos verão.
seus bisnetos verão. Tem muita coisa da nossa história que nós não vamos ver agora. O fruto da aliança, das bênçãos da aliança. Sim, tem muita coisa que a gente vai ver em vida. Mas tem outra parte, talvez até a melhor parte, a maior parte, nós não estejamos mais aqui para ver. Ô minha irmã, não tenha medo não do que está acontecendo. Olha só, não se espante. Não caia no desespero, não caia na aflição. Deixa Deus trazer paz ao teu coração. Deixa o Senhor trazer tranquilidade ao teu coração hoje. Sabe, porque Deus está agindo. Só não pense coisas ruins acerca de você mesmo. Se você está em Deus, se você é de Deus, olha só, se Ele é o seu Senhor, tenha certeza de que coisas maravilhosas virão. Deus, Ele quando entra na vida de alguém, Ele entra para transformar, Ele entra para te abençoar. Talvez meu amigo Breno esteja muito triste, com certeza, talvez não com certeza, pela perda de sua mãezinha. Mas a dona Auxiliadora com certeza se alegra, Breno, com a sua vida. Ela teve um filho maravilhoso. E ela tinha uma netinha maravilhosa, a Marcelinha. E com certeza, por causa dela, haverá muitas bênçãos na família de vocês. Com certeza. Sabe, Deus, Ele é fiel. E Ele completa a boa obra que Ele começa na vida da gente, mesmo muitas vezes a gente não vendo tudo, não é verdade? Sabe, para concluir, eu queria dizer para você que Raabe, ela entra na Bíblia no rol dos heróis da fé. Você sabia que Raabe entra na Bíblia no rol dos heróis da fé? Lá em Hebreus no capítulo 11, no verso 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela entra, meretriz, prostituta no passado, não importa. Todos nós temos os nossos pecados da vida passada, os nossos erros, as nossas dificuldades. Sim, faz parte da caminhada de todo mundo, querido. Não importa. O que importa é o que Deus está fazendo agora, diga amém. O que importa é o que Deus está fazendo agora na sua vida. O que importa é o que o Senhor está agindo agora, operando agora, neste momento. Seja fiel a Ele, anda com Ele, caminha com esse Deus poderoso. Seja uma mulher de fé, seja um homem de fé. Você está aqui nos vendo. Seja uma pessoa de fé. Nesse tempo de aflição, no tempo da dificuldade, no tempo da crise, no tempo da pandemia, não importa. Não importa se é no tempo da pandemia, se é no tempo da tranquilidade, quando está tudo bem, não importa. Seja um homem de fé, seja uma tremenda mulher de fé. Que Deus te abençoe. Que o Senhor guarde a você. Que o Senhor guarde a sua família. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor guarde os seus, queridas. Mulheres de fé. Mulheres de fé, Deus vai completar a boa obra, Deus vai completar a boa obra, diga amém, aleluia, glória a Deus. Posso orar por você? Vamos orar. Eu quero convidar você agora a fechar seus olhos um instante, e nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando, por situação de enfermidade. Você que está aqui comigo, por favor, agora é hora de a gente orar, tá? Chama a sua atenção agora para nós orarmos. Fecha teus olhos um instante. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua família. Deixa eu orar pelos seus, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te glorificar. Tu és bom. Tua fidelidade dura para sempre. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Cada família, cada vida. Eu te agradeço, Pai, meu Deus, pela vida do pastor Sávio, que está fazendo aniversário hoje, teu filho, teu servo. O Senhor lhe dê muitos anos de vida, todos na sua presença. Eu te agradeço pela vida do Dr. Eric, também aniversariando hoje, que o Senhor abençoe. Que o Senhor use o Dr. Eric, ó Pai, com poder, com autoridade, para a glória do teu nome. Eu te peço pelo Ângelo, essa criança tão linda, que a gente ama tanto, que é aniversário ontem, Pai.
Que o Senhor dê muitos anos de vida para o Ângelo, todos na Sua presença, e que a história dele, Pai, seja uma história linda aqui na terra, cheia da Tua presença, cheia das Suas grandes obras para a glória do Senhor. Eu te peço, Pai, pela Lorena, pela Dona Francisca, pelo Iner, pelo Narciso, pela Stephanie, pelo Cleiton, pelo Cleilton, pela Dona Didi, pelo Júnior, pela Suiane, Pai, estão enfermos. Abençoa, Pai, abençoa. Abençoa a vida da Thaís, Germano, Senhor. Abençoa, Pai, todos aqueles que nesse momento estão precisando, meu Deus, da Tua bênção, Senhor. Meu Deus, visita agora cada leite de hospital, seja na UTI, seja enfermaria, apartamento, Pai. Meu Deus, abençoa Teus filhos, ó Pai. Leva ali ar aos pulmões. Leve ali agora ar aos pulmões, Pai. Que haja cura, que haja reabilitação, que haja um fortalecimento e que a destruição de todo o vírus, ó Pai, todo esse vírus, ó Pai, Covid, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, e que haja uma pronta recuperação, um rápido restabelecimento, Pai, de cada um, em nome de Jesus. Te peço também, Pai, pela vida de cada médico, de cada profissional da área de saúde, cada enfermeiro, cada auxiliar. Meu Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre Teus filhos de todo mal. Eu te peço, Pai, pelas nossas autoridades, pelo governador, pelo presidente, Pai, pelo prefeito. Meu Deus, o Senhor abençoe cada um, dando sabedoria ao ministro da saúde, Pai. Meu Deus, cada secretário de saúde, cada estado, cada município. Meu Deus, os Teus filhos profissionais estão, meu Deus, no embate direto, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, Pai, e que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus, para a Sua glória. Amém. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Se eu não tiver visto algum nome, peço desculpas, eu estava orando aqui de olho fechado, viu? Depois eu coloco no meu caderninho de oração e a gente continua orando, tá bom? Deus abençoe, fiquem firmes no Senhor. Mulheres, fiquem firmes, fiquem muito firmes na presença do Senhor. Os homens estão aqui, irmãos, firmes em Deus, vocês são muito valorosos. Que Deus abençoe cada um e a gente volta amanhã às 18 horas, para mais um momento, para mais uma palavra e também a gente orar mais um pouco, tá bom? Grande abraço para todos vocês, Deus abençoe, tchau, tchau, paz.